de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. Que a infinita paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós, trazendo tranquilidade nessa noite, paz, para que possamos pensar, todos nós juntos, assim como a espiritualidade amiga que nos cerca, acerca desse tema trazido no Evangelho. Que possamos ter paz na nossa fala, nas nossas reflexões. Agradeço a direção encarnada da casa pelo convite, assim como agradeço o abraço amigo da direção dos espíritos que nos envolvem nessa noite. Quando fomos convidados, a vir, esse tema, não se pode servir a Deus e a Mamon, eu fiquei a pensar, dentro da caminhada espírita que venho fazendo, logo que eu cheguei, eu me perguntava, mas por que se fala Mamon? Que termo é esse? Porque no jargão espírita, às vezes, nós vamos repetindo algumas falas e as pessoas que estão chegando, por vezes, ficam até sem entender. Então, digamos assim, a gente que tem nós, às vezes, temos um dialeto, é o espiritês, Nós repetimos alguns termos, falamos algumas coisas. Então, eu ouvia Mamon, espírito de escola, devemos segurar a charrua. E eu ficava, meu Deus do céu, do que falam para mim? Do que é isso? Então vamos começar pensando assim. Mamon é uma simbologia, é uma representação seria um deus pagão que representaria a avareza ou a posse exacerbada do dinheiro. Então, quando Cristo diz, não se pode servir a Deus e a Mamon, haveria um antagonismo nesses dois comportamentos, caso nós assim o fizéssemos. Mas por que não se pode servir a Deus e a Mamon? Por conta da avareza? Por conta da posse do dinheiro? Por conta do desejo de ter o dinheiro? E isso veio fazendo também, ao longo do tempo, com que as pessoas começassem a dizer, então, que ter o dinheiro era algo pecaminoso, era algo ruim. Que a humildade estaria entre aqueles que não possuem o monetário, que não possuem uma renda mais alta. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque, na atualidade, muitas instituições, elas atraem os ditos fiéis através da oferta do dinheiro, de que caso a pessoa faça algumas coisas, ela terá o dinheiro. Então entra num confronto. E outras já dizem exatamente o contrário. Deixe tudo. E surgem, às vezes, algumas seitas bastante fanáticas. Então vejam, meus irmãos, como é difícil, até hoje, 2018, entendermos a relação que o homem tem com o dinheiro. Principalmente no nosso país, que ultimamente anda mergulhado, em algumas situações tão difíceis, que nos chocam, nos agridem, nos fazem repensar tantas coisas. Então nós começamos a ver como é difícil lidar com o dinheiro. E quanto é difícil lidar com a ausência total do dinheiro. Mas o que os espíritos nos trazem? O que eles nos falam? Porque a beleza da doutrina espírita está exatamente na possibilidade de refletir, de pensar, de questionar. Porque a todo momento a espiritualidade nos diz que estar encarnado é uma grande oportunidade de você avançar moralmente. Por isso, eles nos trazem sempre esses esclarecimentos.
Então vamos pensar nesse tema. E outra coisa muito interessante, Kardec, como bom professor, didaticamente, ele, ao organizar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo as informações que os espíritos traziam, ele colocou o capítulo Não se pode servir a Deus a Mamon antes de um capítulo que é um imperativo. Aí não tem mais dúvidas. O capítulo seguinte do Evangelho será o Sede perfeitos. A palavra do Cristo. Sede perfeitos. Então, nos capítulos que antecedem, a todo momento, a cada capítulo, Kardec foi nos levando a pensar sobre as nossas ações com os inimigos, com a nossa vaidade, a misericórdia para com o outro, o perdão das ofensas. Kardec, nos capítulos que antecedem a Deus e a Mamon, entre um e outro, ele nos pede a misericórdia do nosso coração para com o outro e que nós avaliemos as nossas próprias atitudes. Depois, ele introduz a relação que nós teremos com a riqueza ou a ausência dela e, para a sequência, ele vir trazendo sede perfeita. Vejo que Kardec nos auxiliou. É ou não é um bom professor de nossas almas, Allan Kardec? Então, eu convido a todos aqueles que ainda não olharam o Evangelho, que ainda não estudaram, que venham, perguntem depois na casa, né, os dias do estudo, façam parte. É muito importante para que o espírito possa evoluir, compreender o que veio aqui fazer, para que volte ao plano espiritual com a bagagenzinha assim, organizada. Então, vamos começar a pensar. Já entendemos que Mamon é uma representação, e na mitologia ele foi por diversas vezes, inclusive outras instituições religiosas também utilizam desse termo, ele foi por diversas vezes apontado para dizer exatamente isso. Não se entregue aos prazeres que o dinheiro dá, porque senão você vai esquecer o que você necessita melhorar como ser, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, e que Deus, na sua infinita misericórdia, espera de cada um de nós. Então vamos começar um pouquinho a pensar assim. Como se deu a nossa história de espírito nesse planeta chamado Terra, que, por sinal, muito bonito. Acompanhava a prece que o Mateus fez e ele falava da cidade bonita que é Cabo Frio, das pessoas bonitas de Cabo Frio, que falam entre si. Muito singela a prece dele, dizendo, né, da beleza que existe entre a amizade e que o local que nós vivemos proporciona isso. Inclusive, não vamos esquecer disso, não. Isso era uma das maiores características da nossa cidade, nós falarmos uns com os outros, nos conhecermos, nos acolhermos e nos sentirmos bem. Não vamos nos perder nisso. Mas vamos pensar assim. Como se deu a nossa história aqui, nesse planeta Terra? Comecemos a pensar na questão de capela. Já ouviram falar? Com toda certeza que sim, né? Existe até um livro, Os Exilados de Capela. Então, antes de falarmos de capela, a gente tem que pensar um pouco antes. Mas como se deu a chegada deles? E qual a influência e a importância dos capelinos na nossa vida? E o que tem a ver com o dinheiro isso tudo? Então, vamos pensando assim. Antes da chegada dos capelinos, quando Cristo organiza esse planeta para nos receber, quando tudo começa a ser programado, as adversidades dessa terra eram muitas. Nós começamos realmente simples e ignorantes. Ignorante no sentido de não saber, de ignorar algo. Então, não começamos como espíritos encarnados com esse formato. Começamos lá mesmo, como diz num dos livros mais comentados, que é a Bíblia. Nós começamos na lama. Nós éramos protozoários, amebas, bactérias, nós éramos umas coisinhas assim. E esse planeta foi evoluindo, evoluindo. Vamos colocando saltos e saltos e saltos e saltos de anos, tá? Milhões e milhões de anos. Foram sendo dadas formas a essas formas que eram microscópicas. Essas formas, vamos chegando, aproximando mais da nossa, elas tinham uma aparência muito mais do que hoje nós entendemos como a pré-história. Então, o início, nada que havia, mas já havia espiritualidade sob o comando do Mestre Jesus, preparando todo esse espaço.
Milhões e milhões de anos depois, no desenvolvimento, nós fomos adquirindo uma forma símia, uma forma primitiva. Dessa forma primitiva, nós éramos homem-feras, nós éramos primitivos, nós só tínhamos instintos. Inclusive, lá no capítulo do Evangelho também diz que no início éramos só instintos, mas apurados é que passamos a ter o sentimento amor. Então, nesse momento em que éramos homens-feras, só tínhamos o instinto de tenho sede, bebo água, tenho fome, eu como. Nós não tínhamos a ideia de proteção, de grupo como proteção, nós tínhamos ideias de sobrevivência. E assim, nesse movimento tão primitivo, os homens-feras não acumulavam, porque não havia, eles não compreendiam. Eles apenas saciavam o que era necessário ao seu fisiológico, ao seu corpo. Esses homens avançaram. Eles foram desenvolvendo, porque a todo momento a providência divina ali estava, preparando esse espaço, preparando esse lugar para espíritos novos, os capelinos e toda a evolução. Isso, inclusive, em alguns livros, entre eles A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico, que eu recomendo a vocês que leiam, Emmanuel pede que tenhamos todo respeito a esses espíritos angelicais que cuidaram de nós nessa época da nossa história, nessa era tão longínqua da nossa história, que tenhamos respeito, porque eles tiveram total respeito conosco. Então ali, esses homens-fera, à medida que eles avançavam, eles foram entendendo que além do instinto e da preservação, eles precisavam também de ter um outro movimento de agrupamento. Então começa-se a evolução. Há um rudimento de pensamento. Já não se come apenas, mas já se tem uma ideia que é necessário um guardar, mas não um guardar como nós imaginamos hoje, mas um deixar para o outro ou deixar um pouco para depois. E assim, nesse movimento desses homens-feras, o planeta vai avançando, 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 mas ainda de uma forma primitiva, mas já éramos homens sapiens, ou seja, nós já sabíamos, nós já inaugurávamos um pensamento mais racional. Aqui são trazidos, aí sim, os capelinos. Existe uma estrela na constelação do Cocheiro, que aqui os astrônomos chamam de Capela, que lá ali habitavam espíritos já com um avanço muito grande no seu processo de intelecto, mas ainda com muitas dificuldades na sua vivência moral. Algo muito similar ao que hoje vivenciamos no nosso planeta. Nós avançamos, nós temos conhecimento, mas moralmente temos tantas dificuldades. Isso já ouvimos há tantas e tantas horas. Quando os capelinos chegam e trazendo já esse conhecimento, eles são levados a 4 lugares. Ao Egito, ali pela África. Eles são levados à Ásia. Eles são levados ao que hoje nós entendemos como sendo a Europa. E nesses lugares, eles começam a trazer o seu conhecimento. Vocês podem pensar, mas por que seres tão evoluídos vieram habitar um planeta tão primitivo ainda? Por conta da justiça divina. Homens bastante conhecedores, mas com dificuldade perante a lei do amor. Então, eles não são trazidos como um castigo, como podemos pensar, mas como uma grande oportunidade de fazer a caridade com aqueles que nesse planeta iniciavam a sua caminhada. Aquele intelecto ajudando na evolução. Então, neste momento em que já tínhamos saído do homem-fera, que nada acumulava, para o homem sapiens, que já entendia um pouco mais do sistema grupal, e nesse sistema grupal o auxílio, a chegada de espíritos com uma visão muito mais interessante. Por isso, hoje temos civilizações como a egípcia, em que ninguém consegue explicar algumas coisas.
Nós temos aqui na América do Sul, incas e maias, que ninguém consegue explicar. E assim nós poderíamos trazer tantas outras coisas. Neste avançar, começou-se a compreender, então, que não bastava apenas eu cuidar daquele grupo que ali estava, talvez até por laços de afinidade e, com o tempo, até de parentesco. Mas começou-se a compreender mais ainda que o cuidar passava por eu expandir aquilo que eu já sabia para ajudar a outros e outros. Então, antes, havia, inclusive, o movimento nômade, até porque o planeta precisava ser habitado. Então, esses grupos foram saindo. Ao tornar-se nômades, eles perceberam, ao sair, né, dos seus lugares, eles perceberam que as dificuldades eram maiores. Então, a população, a humanidade vai se agrupando e, deixando de ser nômade, ela passa a ser produtiva. Ao passar a ser produtiva, ela precisa avançar. Porque quando eu sou nômade, eu caminho, e eu vou encontrando aquilo que eu necessito com muita dificuldade. Mas quando eu paro e fico no lugar, eu preciso expandir isso naquele lugar. E neste momento, então, nós começamos não somente a acumular, veja o caminhar que foi, não acumular, não somente a cuidar do outro, mas a expandir para cuidar do outro. Começa-se, então, as propriedades. Começa-se, então, o ter. Porque uma das maiores expansões foi a agrícola, por conta da fome, por conta da necessidade de comer. Passa séculos e séculos, anos, e a sociedade se organiza de uma outra forma. Já não somos mais feras, já não somos mais primitivos. Os capelinos, muitos já se reconhecendo no auxílio que fizeram, já entendendo a lei de amor, já retornam ao plano espiritual. Algumas civilizações vão extinguindo-se devido à necessidade da evolução. Mas eis que surge uma outra sociedade, agora já falamos em épocas mais próximas de nós, chamada feudal. Deixamos de ser nômades, paramos, precisamos comer, precisamos nos vestir, temos necessidade. Forma-se uma sociedade, mas na sociedade feudal só havia o clero e o poder. Abaixo, os artesãos e os cultivadores, mas abaixo, a escravidão. Então, nesse sistema de feudalismo, agora já entendendo que haveria-se propriedade, quem mais terra tinha, mais poder adquiria perante aquela sociedade. Lembrem-se, eu precisaria de terras para dar vazão a tudo que uma população precisaria. Então, na sociedade feudal, aqueles que mais possuíam também eram os que mais mandavam. Eram os nobres e o clero. E lá embaixo, a escravidão. Então, nesse momento, aquilo que fomos convidados a fazer, que era cuidar um do outro, começa a mudar. Porque começamos a escravizar. Escravizar pessoas, escravizar vontades, escravizar desejos, para que aquele que estivesse no poder, assim, o permanecesse. Então, nessa hora, além de escravizar gente, uma das maiores degradações que um espírito pode fazer, ele também entende que ele precisa de mais terras. E o que ocorre? As grandes guerras. Irmãos matando pais. As grandes desgraças que fomos a ouvir por conta de terras. E que hoje ainda vemos isso. Pessoas matando pessoas para ter terras. Por entender que ao possuir, eu terei o domínio. Do homem fera, do homo sapiens, eu vou brincar assim com vocês, até o homem WhatsApp, porque nós estamos na era do homem WhatsApp, né? Daqui a bilhões de anos, como forem descrever a nossa sociedade, talvez nós sejamos classificados assim. O homem WhatsApp. E para aqueles, né, que tiverem mais intimidade ainda com a história, o homem Zap, né, que nós estamos nos tornando. Então, até hoje, nós observamos que o desejo do poder
passou pela ideia daquele que mais tinha. E que aquele que nada tinha escravizava-se. E não era essa a proposta da evolução da nossa condição de espíritos encarnados. A nossa condição de espíritos encarnados, com a chegada dos capelinos, com a evolução do nosso planeta, era para que tudo fosse de auxílio mútuo. E, em algum momento da evolução dessa humanidade, o espírito que organizou todo este planeta, desde a época que éramos a lama, o ser microscópico, desde a era animal, até a era hominal, até o momento que inauguramos a razão, até o momento que nos reunimos em grupo, o Cristo faz-se presente entre nós. Ele nunca esteve distante, mas ele faz-se presente entre nós, para registrar novamente em nossas mentes a lei do amor. Porque quando os capelinos chegaram, eles já tinham registrado na mente deles essa maior segurança que um espírito pode ter, que é o amor. A prova disso, vejam lá em Caminho da Luz, o que eu falo foi retirado de lá, é que as histórias que nós vamos ouvindo e que estão incluídas num dos livros mais lidos, que é a Bíblia, eram situações que os capelinos tinham já um conhecimento. Então, quando se falava da perda do Jardim do Éden, eram os capelinos lembrando do que eles deixaram. Quando se falava de Adão e Eva, Caim e Abel, eram personificações de condições da personalidade e do caráter que nós hoje vemos. A nossa perda diante do prazer que é dado, a nossa ideia de tirar do outro aquilo que eu acho que se deve para mim. Então, a todo momento, nós somos convidados à mudança. E quando Cristo chega entre nós com seu corpo de carne, ele faz todo um, vou colocar entre aspas, reinado, porque o Cristo não se colocou como rei, mas sim como um irmão. Não havia uma posse na mão do Cristo. Não havia, ele não era dono de um pedaço de terra. Ele trazia consigo a simplicidade, trazendo no seu próprio caminhar o exemplo de que, se desejamos ter poder, que seja o poder do amor, da paz, que seja o poder da harmonia, e que levemos isso. Mas que, se desejamos ter poder para nos sentirmos a mais do que o outro, não, eu não poderei servir a Deus, eu estarei servindo a Mamon. Que, se eu trago comigo o desejo de hierarquicamente poder mandar, e para isso, ao longo de um tempo, essas propriedades se transformaram em riquezas, em moeda, em ouro, não, eu não estou servindo a Deus. Porque quando Cristo se faz em corpo de carne entre nós, a primeira coisa que ele nos ensina é a chamar a Deus de Pai, e um ao outro de irmão. O seu maior ensinamento para cada um de nós: amai-vos, amai-vos. E ele ainda diz: como eu vos amei. Então, nós vamos começando a compreender que o problema da riqueza, do dinheiro, da posse, não é o que ele pode proporcionar de evolução à humanidade, mas o que ele pode abrir de sentimentos egóicos dentro de cada um de nós. O que ele vem mostrar, o Cristo, quando surge apenas com a sua palavra, com a sua caminhada, é de que você é tão importante quanto o outro que detém o poder. A diferença é que quem detém um poder terá um pouco mais de responsabilidade sobre um grupo maior, mas que esse poder não seja para a sua satisfação, mas para a organização de um grupo. Quando estamos reunidos em grupo, normalmente necessitamos daquele que nos conduza. Quando estamos envoltos num trabalho,
normalmente precisamos daquele que pegue e diga, vamos por aqui, vamos fazer assim. E esse precisa distribuir entre todos as suas tarefas, delegar. E foi exatamente o que o Cristo fez. Reuniu 12 homens, trabalhadores, homens que viviam ali a pescar ou a outras tarefas, e deu a cada um uma tarefa. Siga-me, para que possamos levar à humanidade um outro legado. Aqueles homens deixaram o que tinham e seguiram com o Mestre. Eles também não tinham posses. Então, mais uma vez, é mostrado que a capacidade de pensamento, de sentimento e de ação não está ligado ao dinheiro. O dinheiro, nos dizem os espíritos, ele existe, a posse da riqueza realmente poderá acontecer, e a dignidade dela está na forma como ela foi conseguida, seja pelo trabalho, seja porque você recebeu como uma forma de herança. Mas a maior dignidade do dinheiro na sua mão é o que você poderá fazer para o bem do outro. Daí ser uma das maiores responsabilidades. É aquele que nasce e tem na sua vida a possibilidade de encaminhar a outros através do financeiro que ele possui. E como falávamos antes, a posse do dinheiro abre em nós as possibilidades mais difíceis por conta de toda essa historinha que eu contei para vocês. Se somos espíritos que reencarnamos, se aqui chegamos hoje, porque vivenciamos muito disso. E o medo de sentir o que já sentimos em vidas anteriores faz com que, em vidas presentes, desejamos ter a posse para que não sejamos humilhados, como provavelmente na nossa história tem algum ponto que está escrito. A humanidade já foi muito mais cruel do que hoje ela é. Já avançamos, já melhoramos. Mas na época em que escravizávamos pessoas, na época que matávamos para poder conquistar, o medo ficou impresso na mente de muitos de nós. O desejo de superação, de nunca mais passar por aquilo, se fez presente em muitos de nós. Assim também como se fez presente em muitos de nós o que o dinheiro pôde fazer em nossas vidas, de prazeres vis, de circunstâncias, de alegrias pseudas, de domínio e de sentir a vaidade por conta daquele domínio. Então trazemos impressos, muitos de nós, os dois pontos. O desejo de ter, por medo ainda daquilo que veremos a sofrer. E o desejo de ter, porque não aceitamos hoje passar por uma situação mais simples e não aceitamos essa condição. Muitos espíritos trazem nos seus relatos que por vezes vamos ver companheiros nossos vivenciando a situação de penúria na rua e que muitos enrolam-se em seus mantos porque acham que ali está um manto, quando na verdade é o cobertor que generosamente alguém lhe forneceu. E ali existe um espírito, meu irmão, com muita dificuldade, talvez mais do que outros, necessitando compreender o que seja a lei da justiça e do amor. Talvez mais do que outro, necessitando de receber não só aquele cobertor, mas também o nosso olhar, o nosso segurar a mão, o nosso mostrar para aquela pessoa que a igualdade de condição não se faz pelas questões do financeiro, mas pela questão de estarmos espíritos e encarnados. Então, por medo do que já sofremos, ou por desejo de ainda ser o que já fomos,
ainda hoje o dinheiro se torna uma tortura para muitas pessoas. Então a espiritualidade vem sempre nos lembrando isso. Que se Deus é o nosso Criador, e se tudo que falamos em torno deste grande Pai é que ali, em suas condutas, no seu olhar para nós, há o mais puro e genuíno amor, não haveria em nenhuma das suas atitudes o erro de ver uns com tanto e outros sem nenhum, que é o grande questionamento que por vezes fazemos. Os Espíritos são muito claros em nos dizer: essa condição não é trazida por Deus, e por vezes não é nem a necessidade daquela reencarnação daquele outro irmão. Essa condição existe ainda pela nossa condição egoísta e orgulhosa. Somos nós, então, que criamos essas dores. Por não conseguirmos compreender o compartilhar, por termos nos perdido ao longo da história no cuidar, por confundirmos que ao proteger os meus, eu posso deixar os outros. Então, comecemos a nos aproximar do que seja a riqueza material e a riqueza emocional. Uma precisará andar ao lado da outra, para que sim, essa humanidade entenda o que seja finalmente o dinheiro. O que seja uma riqueza material e uma riqueza emocional. Pensamentos, sentimentos e ações. 3 itens que vivem dentro de nós. Os nossos pensamentos nem sempre traduzem as nossas ações. Mas as nossas ações traduzem os nossos sentimentos. Sentir na mente aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, quando somos convidados à caridade, quando somos convidados a levar um alimento, uma roupa, eu perguntaria assim, e essa pergunta eu me fiz. Eu cuido daquela roupa, dobro, e à medida que vou fazendo aquilo para levar para o irmão, eu vou fazendo uma prece. Eu vou impregnando a minha energia de amor. Eu vou deixando ali a minha marca de carinho para que chegue ao outro com a mesma alegria que eu sinto ao poder ofertar. Porque esse vai ser meu pensamento, a minha maior riqueza espiritual. Ao doar o alimento, eu também coloco ali os meus pedidos de que aquele alimento possa chegar na mão necessária, que ele tenha condição realmente de alimentar aquele que tem fome. Como nós lidamos com a nossa caridade? Na casa espírita, a todo momento nós somos convidados à prece. A todo momento nós somos levados a pensar o quanto que a prece nos aproxima do mais alto. Então, se eu estou na condição hoje daquela que pode cuidar, daquela que pode ofertar, necessário se faz que os maiores ensinamentos que nós temos nas casas que frequentamos, que é a prece, seja feita nesse momento. Meu pensamento, meu sentimento, minha ação. Quando nos dirigimos para os nossos estudos, o desejo da reforma íntima não é apenas da mudança que eu preciso fazer no espírito que eu sou para que eu fique em paz e evolua, mas é também para que eu possa levar isso até ao outro e aquele ser também se sinta envolvido no desejo de mudar e fazer a sua reforma íntima. Já entendemos que o sistema de sociedade é o de cuidado mútuo.
Então, já conseguimos fazer dessa forma? Já pensamos dessa maneira? E assim nós vamos, a cada situação, colocando para o outro que recebe um pouco daquilo que eu encontrei para mim e eu oferto para ele. Isso não tem dinheiro que compre, não tem dinheiro que pague. Daqui a pouco nós chegaremos mais para o final do ano. Muitos passam das nossas casas solicitando para poder fazer a cesta básica. Nós temos aquela campanha que iniciou-se com Betinho, Fome Zero. Nós temos as casas levando. Nós temos o desejo de fazer com que o outro possa passar um finalzinho de ano um pouco melhor. Então, ao entregar, respeito e deseje que ali vá um pouco do seu amor. Um pouco não, muito do seu amor, para aquele outro que está. Amor, meus irmãos, é bálsamo para o espírito, é remédio para a alma, cura a ferida. E eu posso amar até aquele que eu não vi. Eu posso amar até aquele que eu não sei quando e que horas e que momento ele irá receber, mas ele vai levar o meu amor. Então, essas modificações nós vamos fazendo. E por falar em amor, vamos pensando no outro amor que envolve, já que falamos de riqueza material e de riqueza emocional, que envolve muito a nossa atualidade hoje na questão do financeiro. Pais e filhos. Cada um de nós, nas gerações que nos antecederam, na nossa, e que já passamos pelas nossas dificuldades, que já tivemos desejo de ter algo, quando temos os nossos filhos, o primeiro pensamento que nós temos, eu vou possibilitar a ele aquilo que eu não tive. Vou brincar sempre com vocês. Eu fui doida por uma boneca Suzy, uma roxa de vontade por uma boneca Suzy. Eu acho que nem existe mais a boneca Suzy. Mas era roxa de vontade por uma. Então, a ideia daquilo que eu não tive é proporcionar. Porque se alguém tivesse me dado na época, que alegria teria sido. E assim nós vamos, ao receber os nossos filhos, ao formar nossa família, é o nosso primeiro pensamento. A boa escola, a condição da faculdade, para que essa pessoa, nosso filho, possa ter condição de viver sua vida, ter um emprego bom. Todo pai, toda mãe, ao receber o seu filho da maternidade e que tenha a ideia da família, traz consigo este pensamento. Mas o que fomos fazendo ao longo do tempo, meus irmãos, com esse pensamento? Nós começamos a ofertar aos nossos filhos o que era o nosso desejo. Nós começamos a criar para os nossos filhos necessidades desnecessárias. Nós começamos a mostrar para ele uma condição em que ele não entende, exatamente porque faltou para nós, que ele não entende o que seja a falta. Nós estamos começando a criar espíritos muito jovenzinhos com muita dificuldade de lidar com a frustração. E aí eu começo a ofertar um tipo de riqueza que é a material e começo a deixar um pouco para trás a outra riqueza, que é a emocional. Então eu vejo hoje muitas mães sem quase nenhum tempo para elas, porque elas têm uma agenda muito grande dos seus filhos. Hoje eu vejo muitas crianças com uma agenda lotada de compromissos, com uma necessidade de ter notas na escola, com uma necessidade de já saber tanta coisa, que a própria infância eu estou vendo que está passando. Estamos com crianças tendo crise de ansiedade. Crise de ansiedade de uma criança numa cidade como Cabo Frio, bonita,
com praia, com espaço, é de pararmos e perguntar: o que está acontecendo com a nossa família? O que está acontecendo conosco? Por que ofertamos tanto e os nossos filhos não conseguem nascer a gratidão? Por que os nossos filhos entram na adolescência e às vezes se perdem pelo caminho, frustrando a nós pais, sem falar a grande preocupação? Assim como falávamos que quando ofertarmos algo a quem que eu não conheço, eu oferte com amor, é preciso que eu também faça o mesmo com aquele que eu conheço muito bem. Eu preciso aprender a ofertar com amor. Então, meus irmãos, uma das primeiras coisas que temos a nos perguntar é: o meu filho tem necessidade disso tudo? Ou sou eu que tenho necessidade de oferecer a ele esse tanto? O que de verdade o meu filho precisa ou quer? Somos espíritas, não somos? Reencarnacionistas, não somos? Está lá no Evangelho. Observe as más tendências dos seus filhos. Porque você recebeu um espírito. Um espírito que veio para resgatar a própria história. Certa vez, atendíamos a uma criança, uma crise de ansiedade, e os pais passavam por uma dificuldade financeira muito grande. Exatamente quando começou a dificuldade, é que a criança começou a ter a crise. Num primeiro momento, está bem claro, as dificuldades do pai afetando a vida emocional da criança. Mas quando você vai em busca da orientação espiritual, eles alertam: esse espírito não está suportando pensar que ele não terá a riqueza que ele já possuiu. Então, é preciso ajudar esse espírito a entender que ele não se tornará um miserável. Ele não passará fome. Ele apenas estará ao lado dos pais nos momentos necessários, por conta do que eles três precisam compreender da lei divina. Então, o que eu digo não é que deixemos, está com a crise de ansiedade, não é nada, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é: veja aquilo que seu filho necessita. Cuidado com a super exposição dos seus filhos a uma série de coisas que ele ainda não entende, não compreende, mas que nós falamos para ele que é necessário. Então, a riqueza material, ela precisa, como foi dito, estar ao lado da riqueza emocional. Compreensão daquele que precisa. Educação dos meus sentimentos, para que o meu pensamento, o meu sentimento, se transforme numa boa ação. E assim chegar até o outro. Não deixemos com que, como falávamos antes, o dinheiro abra em nós os nossos sentimentos mais negativos. Porque também lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo, não se pode servir a Deus a Mamon, a espiritualidade nos fala que sim, o dinheiro ficará na mão de alguns para que eles impulsionem a humanidade e para que aprenda a lidar sem se sentir poderoso. E sim, na mão de outros, por conta do que eles poderiam fazer e se perder, não terá chance, pelo menos em uma encarnação, de chegar até ele, para que ele não se perca na própria caminhada. Então, o equilíbrio visará sempre a evolução do espírito, visará sempre aquilo que é possível conquistar através da expansão do seu intelecto, da sua moralidade, da sua busca. Por isso que falava dos filhos, porque os filhos são os espíritos que encarnaram depois de nós e que precisa que nós sejamos seguros para passar a eles esses valores morais, dentro do que nós acreditamos da doutrina do Cristo e da lei do amor.
Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, eu não posso me perder pela sedução que o dinheiro traz, eu não posso me perder nos desejos que eu gero em mim, e desejo não é felicidade, desejo tem tempo, desejo termina. Felicidade é algo mais concreto, mais real e que tem um desdobramento. Eu não posso me perder se o dinheiro abrir em mim memórias antigas de poder e eu achar que ainda estou vivendo algo que já não existe mais em minha vida. Analisando esses itens e como nós nos envolvemos com eles, é que nós vamos, cada vez mais, acalmar a nossa alma. Existe um livro chamado Jesus, o Evangelho do Lar, à luz da psicologia profunda, em que Joana de Ângeles diz assim: o ser humano tem o dever de selecionar os objetivos existenciais, colocando-os em ordem de acordo com a qualidade e o significado de todos eles, para empenhar-se em destacar aqueles que são primaciais, exigindo todo empenho, e aqueles outros que são secundários, podendo ser conduzidos com naturalidade, sem maior sofreguidão. O que Joana nos diz? Que se cada um de nós aqui, presentes, encarnados, temos planos para o nosso futuro, objetivo para a nossa vida, metas a serem alcançadas, e que se necessitamos para tanto ter sim o financeiro, que trabalhemos, que busquemos de forma digna aquilo que nos necessitamos. E que nós aprendamos a colocar, melhor dizendo, ela diz, a selecionar os objetivos existenciais, colocando de acordo com a qualidade e o significado de todos eles para nós. Então, eu tenho planos, quais são os significados dele? Quais são as qualidades dele? O que eles acrescentarão em minha existência? Por que deles, hoje, me debruço com tanto carinho? Aonde eles estão inseridos na minha vida? E assim, colocando eles de acordo com a qualidade e o significado, eu me empenhar para destacá-los e aprender a aguardar com naturalidade, sem sofreguidão, os planos que serão secundários. Ou seja, acalmemo-nos diante daquilo que buscamos e que por vezes nós falamos assim: se eu tivesse dinheiro eu faria. Debruce-se sobre, busque seu caminho, empenhe-se. A espiritualidade está a lhe acompanhar, podendo estar ajudando você nesta caminhada. Mas é necessário que nós coloquemos aquilo que seja importante e não que seja tão único exclusivamente o nosso desejo. E ela ainda diz: quando Cristo se reportou aos ricos, aparentemente apresentando palavras duras, não se deteve somente na referência aos detentores de coisas, moedas, minerais preciosos, propriedades, escravos, mas também aos possuidores de exacerbado orgulho, de comum dureza de sentimentos, de rancor e de ódio, de presunção e de avareza, que também são possuidores de preciosos bens, de que não se dispõem a libertar. Então, Joana diz que o Cristo, quando fala para nós, que é necessário seguirmos o Cristo e não a Mamon, para que nós possamos libertar os nossos melhores sentimentos. Porque todos nós sabemos, aqueles que ainda trazem consigo preso orgulho, raiva, como ela diz aqui, avareza, são pessoas frágeis e com muito medo da vida. Por isso que ela diz, eles precisam libertar o bem mais precioso que tem em si, a confiança, o amor, a tranquilidade. Comecemos a olhar e a pensar, tudo isso que hoje observamos na nossa mídia, na televisão, aqueles homens que ficamos por vezes emitindo pensamentos muito raivosos para eles, principalmente alguns que estão na política, comecemos também, como eu disse, em relação ao alimento, a pedir por eles, porque ali tem espíritos presos a algo e com muito medo de deixar aquilo ir para que eles possam seguir adiante. E, fechando, ela diz: os valores que jamais se perdem são as conquistas elegidas pela razão e pela emoção, que não se transferem de mãos, não perdem a atualidade, constituindo fonte incessante de enriquecimento interior. Ou seja, tudo aquilo que
que a nossa razão presente de Deus para cada um de nós, do homem fera ao homem WhatsApp, nós pensamos, raciocinamos, temos condições de escolher. E precisamos aprender a fazer isso. Já que nosso cérebro, tão bem programado, tão bem elaborado, tão belo, pode nos ajudar a pensar, que pensemos e consigamos construir as nossas riquezas emocionais. Esse bem não passa de mão. A riqueza material passa. Eu posso juntar tanto, quando partir, aqui ficará. Aqueles que me sucederem ficarão com esses bens. E o que levarei eu comigo? Aquilo que fui. E a forma como bem empreguei aquilo que recebi. Comigo eu levo todo o meu aprendizado. E quando eu brinco, que hoje somos o homem WhatsApp, é porque as informações chegam muito através dessa mídia. E essa mídia, ela pode ser algo muito bonito. Se nós começarmos a desenvolver no outro o poder da reflexão e não alimentarmos no outro a ideia da raiva, a ideia da vingança, ou outras que às vezes a gente vê sendo espalhadas. Se hoje podemos juntar riquezas emocionais que nós adoemos, por onde formos, por onde passarmos, como dizia Chico Xavier, sejamos luz para aqueles que vêm atrás, para que eles possam encontrar o seu próprio caminho. E aqui, no finalzinho de Não se pode servir a Deus é Mamon, que é o capítulo 16, o último fechamento, como falávamos antes. Pais e mães, cometeis um grande erro, acreditando que assim aumentais a afeição dos vossos filhos por vós, ensinando-os a ser egoístas para com os outros, os ensinais a fazer o mesmo com vós mesmos. Cuidemos da nossa própria geração. Cuidemos dos nossos filhos. Vamos deixar a eles uma grande herança. O bem, a gratidão, o amor. Vamos voltar aos nossos almoços de família. Vamos voltar a sentar na frente de uma única televisão e assistir. Ou, se não é a televisão, vamos nos juntar em torno do culto do Evangelho no lar. Vamos voltar a fazer contato um com o outro, mas é contato visual. Vamos voltar a nos abraçar. Vamos voltar a entender. Não deixe apenas que essa nova geração nos veja trabalhando, e eles pensem que esse é o caminho. Deixe que essa geração veja como nós olhamos as outras, que no trabalho tem uma dignidade tão bonita, que no conquistar, e até se no juntar, sim, o seu dinheiro, mas você ajudou a tanta gente. Deixe o seu filho ver você fazer isso. Deixe o seu filho ver você tirar um pouco do que você tem e repartir com o outro. Deixe o seu filho ver você tirar do muito que você tem e proporcionar ao outro coisas tão boas. Se você tem funcionários, deixe o seu filho ver você tratando-os bem, lembrando deles. Se você faz um trabalho voluntário, leve seu filho. Nós precisamos mostrar à futura geração que é a Deus que nós seguimos, e não a Mamon. Porque nós já entendemos que o caminho para Deus, ele não é um caminho difícil, porque ele é repleto de bons sentimentos, mas ele é um caminho de renúncias. E talvez a nossa dificuldade encontre-se nessa palavra. Mas eu pergunto, vamos renunciar a coisas que não fazem nenhum sentido mais em nossa vida. E vamos conquistar outras que farão com que a nossa riqueza não tenha nem como ser calculada. A riqueza do bem. Vamos seguir em frente, meus irmãos. Sirvam a Deus, sirvam a Deus. Sigam ao Mestre Jesus. Ouçam a espiritualidade. Mamon é apenas uma figura. Às vezes, Mamon somos nós mesmos e não um objeto distante. Que Deus nos ampare, nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus.